noite, meus espectadores, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre empreendedorismo, tá? Empreendedorismo e educação financeira. Estou aqui para ensinar um pouco de empreendedorismo e educação financeira, tá? A princípio, nós temos que falar uma falha, né? Na minha opinião, uma falha que nós temos. Eu não posso falar de empreendedorismo e educação financeira sem falar isso antes, tá? O conglomerado de matérias, né? A grande quantidade de matérias que existe dentro da nossa educação, do nosso currículo escolar hoje, né? E muitas dessas matérias, não vou generalizar, não são todas, acho que, na minha opinião, inúteis, né? Hoje em dia, porque hoje nós temos o Google, né? O Google hoje, qualquer coisa que você queira saber, você vai. Eu fico tentando lembrar por que eu estudei sobre o Rio Amarelo na China, o que isso me acrescentou, né? Hoje, se eu quiser saber sobre o Rio Amarelo ou sobre qualquer rio da China, eu vou no Google e coloco lá e aparece essa matéria e pronto, estudo isso daí, né? Eu acho que hoje o currículo escolar tinha que ser com matérias mais úteis, mais cotidianas para nós, né? Matemática é importante, sim, língua portuguesa, né? Acho importantíssimo, porque nós temos uma das línguas mais lindas, né? Mais lindas existentes no mundo, que é a língua portuguesa. E outras matérias em afinco, né? Matemática, a própria física, alguma coisinha, mas não tudo, né? O currículo muito amplo para pouca utilidade, né? Na minha opinião, eu acho que assim a educação nossa, eles aprenderam a colocar o ser humano, o brasileiro, numa caixa, né? Eles colocam uma caixa na nossa cabeça e enchem essa caixa de coisas que eles acham que são úteis para a gente. E aí você me resume o que vai te acrescentar você saber da centopeia ou ou do DNA ou do RNA. Por enquanto, matérias de primeiro grau, isso daí não acrescenta em nada, segundo grau não acrescenta em nada, né? Se eu quiser ser biólogo, eu vou aprender sobre isso daí, eu vou procurar saber, ótimo. Mas eu acho que a gente tinha que ter matérias mais úteis, como, exemplo, direito do consumidor. Ah, pô, mas direito do consumidor não, eu tenho que aprender. Direito do consumidor sim, não é porque eu não vou ser advogado que eu não tenho que saber os meus direitos. Você, como cidadão, você tem que primeiramente saber os seus direitos. Como é que você vai conseguir cobrar? Como é que você vai ser um cidadão se você não souber o que você tem que cobrar? Essa seria uma das matérias básicas ali para mim, úteis, né? Segundo, direito civil também. Todo mundo tem a obrigação de saber os seus direitos e os seus deveres. É o básico, né? Seria uma matéria útil. Outra coisa, oratória. Oratória é maravilhosa, uma pessoa saber falar. Imagine a quantidade de gente que perde o emprego por não saber falar numa entrevista. Isso não seria útil? A pessoa aprender, a criança aprender a orar, a oratória, o poder da oratória, né? Isso é uma matéria útil, né? O inglês útil, né? Hoje é muito, muito, muito. O inglês tinha que ser mais pesado até, né? Tinha que ter um peso maior na educação, no currículo escolar. Hoje não tem, né? Hoje você tem que pagar um curso, né, particular para você saber falar um inglês decente, né? Outra coisa é primeiros socorros, né? Primeiros socorros é uma matéria útil, porque um parente seu, teu pai, tua mãe pode ter um infarto do coração e você não sabe o que fazer, né? E isso na Europa, no Japão, as crianças aprendem desde pequena, né? Primeiros socorros, a respiração boca a boca, massagem cardiovascular, tudo isso daí as crianças aprendem. Seria também uma matéria útil. E de todas elas também uma matéria utilíssima seria educação financeira. Educação financeira é o primordial para as crianças aprenderem, porque aprender a administrar o seu próprio dinheiro, os seus próprios bens, o controle de gastos, saber ver custos, saber ter gestão de risco, saber fazer a sua previdência, né? Cuidar da sua própria previdência, não ficar aí à disposição da previdência que o governo nos dá, né? Então, esses tipos de matéria são úteis. E uma delas seria a produtividade, a criança saber produzir, né? Imagine os cidadãos que não seriam feitos através de um currículo escolar diferenciado, né? Não essa mesma coisinha, essa caixinha que colocam na cabeça da gente. Então, assim, primeiramente, como é que eu vou falar de empreendedorismo se a própria educação, o próprio currículo escolar nosso, não nos deixa pensar fora da caixa? Que nem eu falei, eles colocam uma caixa na nossa cabeça
e fazem a gente ver somente aquilo que está dentro da caixa. Como é que você vai ser um empreendedor? Só pensando fora da caixa. As pessoas que tiveram sucesso nas suas carreiras e na sua vida profissional pensaram fora da caixa, conseguiram tirar essa caixa da cabeça e foram atrás de coisas, de matérias úteis, né? Foram atrás de empreendedorismo, produtividade, tá? E gestão financeira, educação financeira. Esse foi o X, o diferencial que essas pessoas tiveram, né? Tirando a criatividade, né? Também, que ajudou muito. Então, assim, vamos falar sobre protagonismo. Vamos falar sobre protagonismo. Você ser empreendedor, o que é? Você ser empreendedor é você ser protagonista da sua vida, tá? É você escrever a sua história, a sua própria história, seu próprio contexto. Eu vou dar um exemplo muito grande de um cara que para mim é um ícone, né? É o Eduardo Lira, tá? Ele é hoje o grande líder do Gerando Falcões, né? É um cara que veio da favela, um cara que veio da periferia. E eu lembro que se falar, ele falava um ditado muito antigo, né? Não interessa de onde você veio, interessa para onde você vai. Ele falava assim, que para ter sucesso na favela, você tem que aprender a dizer não para as propostas do mal, né? Porque na favela sempre vai aparecer propostas do mal. Então você desde criança tem que aprender a falar não, né? Você tem que ter esse diferencial dentro da favela, né? A fim de vencer na vida, você tem que, primeiramente, não se achar vítima, né? Você tem que enfrentar a pobreza de frente. Enfrenta a tua pobreza de frente. Se você não enfrentar, você vai ser simplesmente uma vítima. Vítima do quê? Se a gente colhe aquilo que a gente planta, então nós somos vítimas das nossas próprias escolhas, né? Então, tudo que você vai ter na vida depende das suas escolhas, daquilo que você plantar hoje. O que você semear hoje, você vai colher lá na frente. Então, hoje, não adianta você vir para mim e falar, eu sou pobre. Pobre não é desculpa. Pobre não é desculpa. Ele foi pobre e está aí o estrondo que ele fez na vida de tanta gente. Tá? Vou te dar outro exemplo muito bom também. Geraldo Rufino era catador de lixo. Tá? Ele, na década de 70, ele catava lixo e hoje ele é proprietário da JR Diesel, que é a maior empresa de peças de motor a diesel do Brasil, ganhando mais, gerando renda. A sua empresa rende 500 mil por mês e ele era catador de lixo. Tá? Nós temos o Cícero Pereira Batista, que tinha o sonho de ser médico. Esse daí vocês viram em algum lugar essa matéria, tá? O Cícero Pereira Batista, ele era catador de lixo e não sabia ler, aprendeu a ler por conta própria, foi autodidata, aprendeu a ler, e o primeiro grande achado dele foi o conjunto completo da enciclopédia Barça, que ele achou no lixo, e começou aí a galgar a sua evolução, tá? E aí ele começou a evoluir. Hoje ele é o doutor Cícero Pereira Batista, ele se formou em medicina. Era pobre, pai era alcoólatra, a mãe drogada, ele teve tudo para dar errado. Só que ele não se vitimou. Ele botou na cabeça dele que ele queria ser médico, e ele foi ser médico. Ele pegou o livro, começou a ler, ele batalhou na vida. Ele andava 40 quilômetros para ir para a faculdade, de ônibus, pegava dinheiro emprestado, andava a pé durante 10 quilômetros para poder chegar numa escola. Então, não foi vítima, ele não se vitimizou. Simplesmente ele foi à luta. Isso é a coisa primordial para o empreendedor. Não ter medo. Ir à luta. Enfrentar a tua missão. Você tem uma missão na vida. Primeiramente, você tem que... Qual é o teu sonho? O teu sonho é a tua missão. Não é porque a pessoa ela é rica que ela é bem-sucedida. A gente conhece muita pessoa rica que não é bem-sucedida. Não é a riqueza que traz o sucesso na carreira da pessoa. O que traz o sucesso na carreira da pessoa é ela fazer o que ela gosta, é ela não ganhar fortuna, mas fazer o que ela gosta, cumprir a sua missão. Lá no final, quando ela morrer, ela pode falar, eu lutei a boa luta, eu combati o bom combate, eu cumpri minha missão. Porque foi para isso que ela se destinou. Esse foi o projeto de vida dela. E ela conseguiu fazer o que ela queria. E é isso que vocês têm que aprender. Parar de esperar cair do céu,
né? Ajuda dos outros. Não. A gente pode pegar uma paçoca, vender no semáforo. Sim, muito bom, show de bola. Mas por que você não pega essa paçoca e vai vender na padaria? Você vai perder menos tempo vendendo a caixa de paçoca, vai ganhar menos, mas você vai pegar outra paçoca e vai vender em outra padaria e vai se tornar fornecedor. Não é? Então, assim, empreender é sair da caixa, é pensar fora da caixinha, é você ver na dificuldade uma oportunidade. E é assim que nascem os grandes empreendedores, né? A gente tem um exemplo que eu gosto muito de dar, é o exemplo do dono da Dell, tá? O espírito empreendedor, tá? Ele era calouro na Universidade do Texas e começou a vender peças de computador. Começou a comprar peça usada e revender essas peças usadas. Aí ele teve a brilhante ideia de começar a montar as máquinas com peças usadas. Só que ninguém comprava, os amigos dele não compravam, né? Ele começou a vender para pessoas de baixa renda. Então ele comprava peças usadas, montava os computadores com peças usadas e revendia esse computador a preços mais baixos para pessoas com poder aquisitivo menor. E aí ele começou a fazer. Hoje, a Dell se tornou uma das grandes potências mundiais na construção de softwares e hardwares. Entendeu? Então, olha o que esse menino fez com 17, 18 anos de idade. Né? E aí nós temos o Alexandre Costa. O Alexandre Costa é o fundador da empresa Cacau Show. Hoje, a maior franquia que existe no Brasil é a Cacau Show. Tá? Nacional, franquia nacional, de rede nacional é a Cacau Show. O Alexandre Costa, ele começou a fabricar chocolates e vender porta a porta. Né? Na dificuldade, ele não se apesou, ele não esperou doação do governo, essa esmola que o governo dá, entendeu? Ele foi atrás, ele começou a fabricar os chocolates e começou a bater de porta em porta e vender seus chocolates, tá bom? Hoje a marca, ele com 17 anos ele fez isso, tá? E aí ele montou a sua primeira loja, começou a fazer a venda pela internet, começou a fazer as entregas. Hoje vocês sabem o que é Cacau Show, né? Então, ele pensou fora da caixa. Na hora que ele sentiu mais dificuldade, na hora que ele não tinha nada na vida, que ele achou que ele ia perder tudo, ele falou, não, eu vou vender bombom porta a porta. E foi vender bombom porta a porta. Começou com bombom. Né? São histórias, a gente tem histórias te levam ao delírio se você parar para ler isso daí, porque, mas ele é pobre, ele é exceção. Não, todo mundo pode ser exceção, qualquer um pode ser exceção. Né? Não tenha medo de errar, tá? Não tenha medo de errar. Conheço empresas que erraram mais de 10 vezes para poder acertar. Tá aí, o dono da Van. Ele abriu 21 empresas antes de acertar a Van. Tá? Ele já teve 21 empresas que deram errado. Hoje ele é o dono de uma das maiores redes de varejo do Brasil. Né? O Abílio Diniz, com Pão de Açúcar, começou a vender pão, docinho. Né? E depois abriu a loja, né? Que seria uma padaria na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, na década de 60. E hoje, olha a rede Pão de Açúcar, o que é. Pensaram fora da caixinha. É isso que a gente precisa, pensar fora da caixinha. Entendeu? Então, a priori, a gente tem que saber, primeiramente, é óbvio, pensar fora da caixinha, planejar e empreender. Tá? Se você quiser empreender, você também tem que ter um pouco de noção de educação financeira. Se você também não tiver educação financeira, a sua empresa vai falir. Simples assim. Né? Provavelmente, muito provavelmente, ela não vai dar certo. Porque você tem que aprender, primeiramente, a gerir o seu dinheiro, administrar os seus recursos. Se você não sabe administrar os seus recursos, como é que você vai administrar o recurso de uma empresa que você está montando? Né? Então, a gente aqui também vai falar sobre educação financeira. Tá? Assim, o que eu posso dizer assim, não fique com vergonha, porque assim, 73% da população brasileira hoje, atualmente no Brasil, estão endividados, têm dívidas. Desde a Bíblia, uma vez eu falei aqui, né, com o Caleb, no programa passado, a Bíblia já ensina a gente, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos que existem no mundo. E quem conhece a passagem de José, né, as 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né, seriam os 7 anos de vacas gordas, né, de abundância, seguidos por 7 anos de vacas magras, né, de falta, né?
E isso acontece na vida de todo mundo tem os altos e os baixos. E o que isso vem ensinar? O que essa passagem ensina para a gente lá atrás? Aproveitar o momento de abundância e saber guardar o excedente para quando nós precisarmos, na época que entrar as vacas magras, nós termos esse estoque para se alimentar. Lá atrás já foi ensinado isso, né? A passagem de Cristo, né, com a parábola do Senhor e seus servos, né, que o Senhor ele foi viajar e deixou uma moeda para cada servo e mandou que cada servo cuidasse de sua moeda, e um gastou, o outro enterrou e o outro conseguiu multiplicar essas moedas, né? E o Senhor, quando voltou, perguntando a seus servos, ele amaldiçoou os dois, porque um enterrou, o outro gastou, e o único que multiplicou suas moedas, ele pegou a moeda de volta e deixou aquela moeda com o seu servo. Então, é outra passagem bíblica que também ensina a gente a multiplicar o nosso dinheiro, multiplicar os nossos bens. Então, ali, na Bíblia já se ensina a investir. O que é o investimento? É tudo aquilo que gera rentabilidade. Investir é uma coisa que você entra com R$ 1 e depois você pega uns 50, você investiu o dinheiro, ele rentabilizou, né? E quando a gente fala em educação financeira, essa renda prolongada, né, recorrente que a gente tem, é preciso que a gente procure essa renda recorrente. É um dinheiro que trabalha para a gente sem a gente se esforçar, porque a gente já tem que se esforçar em outras coisas, mas a gente tem que ter esse dinheiro rentabilizando, né? E isso é uma coisa que as pessoas têm que aprender, tá? Então, a partir do próximo programa, nós vamos entrar com aulas e dicas de empreendedorismo realmente, né? O que a gente vai fazer ponto a ponto para empreender, e na parte de educação financeira, ponto a ponto, tudo que a gente precisa saber para aprender a lidar com nossas dívidas, aprender a lidar com nossas contas, aprender a lidar com a nossa administração financeira pessoal, para depois a gente poder administrar as finanças empresariais, né? As finanças de uma empresa, de uma loja, de um bar, tem que ser separadas, né? Primeiramente, a gente tem que aprender a lidar com a gente dentro de casa. Vamos aprender a guardar dinheiro, vamos aprender o que é investimento e o que é poupar. Ah, vamos poupar. O que adianta poupar e não rentabilizar? O dinheiro está parado, não está rendendo. Dinheiro é energia, tem que rentabilizar, a energia tem que ser propagada, tá? Pense assim, pense dessa forma. Você acumula energia e essa energia ela tem que trabalhar por você e por ela. Você deixa o dinheiro guardado, mas ele tem que... Aí nós vamos perceber mais tarde como é que vamos fazer cálculo, como é que a gente vai pegar juros, como é que a gente vai trabalhar em cima de juros compostos para esse dinheiro rentabilizar a nosso favor, tá? A bola de neve dos juros compostos ao nosso favor, tá? Isso, aos poucos, programa por programa, nós vamos falar, tá? Eu vou ensinar vocês passo a passo do que vocês têm que fazer para saber poupar, diferenciar a poupança do investimento. Investimento não é risco, todo investimento é arriscado? Sim, mas você tem os menos e você tem os mais. Poupança é arriscado? Foi comprovado, nosso presidente Collor provou para a gente que poupança é arriscado também. Então, né, o que a gente vai fazer é o passo a passo, tá? Eu vou ensinar vocês passo a passo o que nós vamos fazer para rentabilizar esse dinheiro, procurar os melhores investimentos em renda variável, investimentos em renda fixa, qual que está rendendo mais hoje em dia, e eu tenho um achado maravilhoso que vocês não conhecem, vocês não sabem nem sequer o que é, tá? Não é criptomoeda, não é renda variável, é renda fixa, tá? Que rende muito, e eu vou passar para vocês, porque é uma coisa que os bancos já fazem isso há mais de 100 anos, tá? Só que se você não tiver R$ 1 milhão, você não consegue entrar nesse investimento. E hoje tem esse tipo de investimento, está acontecendo no Brasil, tá? Só que ele não está sendo divulgado, né? Porque ninguém quer bater de frente com o banco, né? Então, por enquanto, o negócio está meio... Mas eu vou passar para vocês e vou ensinar vocês a fazer esse tipo de investimento, tá bom? Passo a passo. O programa de terça-feira, vou falar sobre empreendedorismo, vocês vão aprender a montar o negócio de vocês, vocês vão aprender a administrar o negócio de vocês e as finanças de sua casa. E de quinta-feira nós vamos falar tudo sobre investimento e sobre ativos financeiros, tá bom?
E aí vocês vão perder o medo e vão saber entender o que é investimento e o que é poupança. Tá bom? No momento, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado mesmo pela colaboração de vocês. Um beijo.